Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria todas as noites te receber aqui para mais um momento devocional. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Já se inscreva, curta, comente. É uma oportunidade que temos de crescer na fé, lendo a palavra do Senhor todos os dias. Hoje, capítulo 2 de Colossenses, aqui o apóstolo Paulo vai nos falar sobre a supremacia de Cristo. Sabe, não dá para confiar na carne, na lei. Somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus e Ele basta. Ele é o cabeça da igreja, toda a plenitude reside nele. E nesse capítulo nós vamos aprender as minúcias que o apóstolo Paulo vai usar em sua argumentação para entendermos ainda mais o papel da obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Esta carta foi destinada à igreja em Colossos, mas logo no começo do capítulo 3, Paulo faz menção também de uma outra igreja, a igreja de Laodiceia. Ambas as igrejas o apóstolo Paulo não visitou, nem tampouco plantou essas igrejas, mas escreve essa carta como uma carta circular. Era endereçada ao povo de Colossos, mas deveria circular em outras igrejas. E aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo expõe nitidamente qual era o problema dessa igreja e tinha a ver com o legalismo. Mas não era um legalismo promovido simplesmente pelos judaizantes, como nas outras cartas. Você tinha uma membresia de judeu que ficava obrigando os gentios a circuncidarem, guardarem dias sagrados e todas essas coisas. Aqui você tinha também um pouco deste aspecto do judaizante, mas tinha uma doutrina da época que era muito parecida com o estoicismo, mas tinha a ver com a filosofia do asceticismo. Essa filosofia pregava uma série de movimentos ligados a jejum, abstenção de coisas, um conjunto de regras para que você pudesse ascender espiritualmente, se desenvolver espiritualmente. E diante desse conjunto de regras, eles acreditavam que você conseguiria então refrear a carne. É importante a gente entender que a filosofia grega da época acreditava que a carne humana era a prisão da alma e que esta carne não herdaria a eternidade. Então, quando a gente morria, o nosso corpo estava liberando então essa alma que estava saindo desta prisão. E a redenção ou qualquer tipo de aspiração espiritual só era possível distante desta matéria. Nós entendemos então, por meio do apóstolo Paulo, que isso não é verdade. O apóstolo Paulo, em várias de suas cartas, ele está deixando claro que esta carne mortal será revestida de imortalidade e diante dessa transformação, deste corpo glorificado, nós iremos herdar o reino dos céus. Esta carne também será plenamente redimida. E diante dessa teologia, ele começa a expor a estes irmãos que eles não deveriam se afastar de Cristo Jesus e do conceito que eles aprenderam a respeito de salvação para viverem na prática da lei. Para que você possamos entender de uma forma mais clara, vamos ler o texto? Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois se em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com circuncisão feita por mãos humanas, mas com circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Meus irmãos, ele começa a falar sobre estarmos enraizados, estarmos em Cristo Jesus. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, não deveríamos nos permitir sermos mais uma vez escravizados pelas filosofias humanas, por conhecimentos humanos, sabe? A sabedoria divina foi manifesta por meio da sua palavra. E nenhum sofisma, nenhuma argumentação
exterior a esta palavra deveria tomar conta do coração daqueles irmãos, pois as pessoas estavam fazendo com que eles, de alguma maneira, se afastassem da doutrina da graça e da supremacia de Cristo para a redenção e buscassem, então, um esforço pessoal por meio de práticas de regra, de lei, para alcançar essa redenção. Ele faz questão de deixar claro que Cristo Jesus é a plenitude da divindade e que esta plenitude que reside em Cristo está se manifestando em nossa vida e que nós não precisamos de mais nenhuma coisa a não ser a plenitude de Deus em Cristo Jesus. Ele começa a falar então sobre essa circuncisão que Cristo operou em nós, não como os judeus faziam ao tirar parte do prepúcio, mas esta circuncisão foi feita por meio do despojar de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele venceu na carne, ele venceu corporalmente. Quando Cristo Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou como um espírito ou com uma alma, ele ressuscitou em corpo, num corpo glorificado. E da mesma forma que Cristo Jesus redimiu a carne humana, a qual ele veio a este mundo, nós também teremos o nosso corpo transformados. Esta é a perspectiva do Evangelho. O apóstolo Paulo tem ensinado isso em suas cartas, e aqui ele destaca mais uma vez que Cristo é suficiente. Nós só precisamos dele em nossas vidas. Te convido para ler agora a partir do verso 12. Isso acontece quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo está ensinando que a circuncisão na vida do cristão agora era o nascer de novo. O batismo agora é a prática que simboliza a antiga circuncisão, a antiga marca, pois o batismo é um testemunho público desta transformação, da salvação, onde o velho homem foi deixado para trás, assim como seus desejos malignos e todo aquele intento, impulso que a carne fazia no homem. E a partir de então, a nova criatura, a nova criação, vive desfrutando das bênçãos de Cristo Jesus conquistadas na cruz do Calvário. Ele acaba de mencionar nesse texto que nós acabamos de ler a forma como Cristo Jesus riscou, apagou o escrito de dívida que tinha contra as nossas vidas. Sabe, nós estávamos ali já com uma sentença, um escrito de dívida, e Cristo Jesus pegou esse escrito de dívida e cravou na cruz do Calvário, dizendo: está pago, está consumado. E diante disso, ele triunfou, expondo publicamente todos os poderes das trevas e todas as autoridades, declarando que ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele triunfou sobre todas as coisas e nele nós temos vitória. É por isso que cremos na supremacia de Cristo, na suficiência de Cristo. Você não precisa atrelar mais nenhuma coisa a não ser Cristo Jesus para alcançar a redenção de seus pecados. Ele começa agora, a partir do próximo verso, a destacar como é que as pessoas estavam tentando convencer os irmãos de Colossos a caírem desta graça de Cristo e viverem nos rudimentos da fé. Olha o que diz o texto. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. A pessoa conta detalhadamente suas visões
e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetuam o crescimento dado por Deus. Então eu e você não precisamos mais ficarmos preocupados com aquilo que comemos, bebemos, ou com aquilo que festejamos, ou com os atos litúrgicos que guardamos, pois a lei cerimonial do judeu já ficou no passado, não reside mais, era apenas sombra, apontava para algo que foi revelado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós vivemos em liberdade no que diz respeito a essas práticas litúrgicas. Mas o texto faz menção sobre a adoração de anjos. Existiam alguns homens ali em Colossos que, além de trazerem essas filosofias de que eles deveriam seguir um conjunto de regras para obterem salvação, eles estavam tendo algumas visões a respeito de entidades a qual eles diziam ser seres angelicais, e eles dedicavam ali uma espécie de adoração, misticismo, e o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esses homens estão se tornando arrogantes por conta dessa visão, e tudo que eles estão vivenciando é algo carnal, não tem nada a ver de espiritualidade. Então se distancie dessas coisas, não se deixe escravizar pelo legalismo, pelas filosofias e pelo misticismo. Essas três coisas, de alguma maneira, têm guerreado em nossa mente, tentando a todo custo colocar algo no lugar da obra redentora de Cristo Jesus, como se ela não fosse suficiente. Você não precisa deste rigor da lei, você não precisa de filosofias humanas, nem tampouco você precisa desse misticismo de adoração a anjo, dessas visões mirabolantes. O apóstolo Paulo está falando para a minha vida e para a tua, que Cristo é suficiente para redimir esta nossa vida. Ele conclui então com um alerta muito importante. Diz assim o texto: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Estas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Nós entendemos que todos esses conjuntos de lei que diz não faça isso, não faça aquilo, já caíram. Por que já caíram? O apóstolo Paulo está dizendo que essas leis não têm forças para nos fazer vencer os impulsos da carne. Somente crucificando a nossa carne em Cristo e seguindo a vontade de Deus, nós conseguimos vencer os impulsos dessa nossa carne, os desejos maus. Não é que a gente vive numa libertinagem completa, é simplesmente entender o conceito de Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, quando ele diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Olha o que cabe a mim e a você: vivermos de acordo com a vontade de Deus, sendo guiados por Cristo, que é o cabeça. Quando nós estamos ligados a Ele, nós somos conduzidos pelo comando dEle, pela vontade dEle. Então nós não precisamos de usos e costumes, nós não precisamos dessas coisas que são rudimentos da fé. Isso é para um neófito, isso é para alguém que não entendeu a graça e não entendeu que Cristo Jesus é suficiente em nossa vida. A minha oração no dia de hoje é que você consiga compreender a salvação de Cristo Jesus, que Ele operou em sua vida, e que você não precisa colocar mais nenhum outro elemento nisto, a não ser viver para este Cristo. Essa é a minha oração. Viva para Cristo. Você foi batizado nele, você morreu nele, você morreu para os princípios elementares deste mundo. Então, abandone as falsas filosofias, o legalismo e qualquer tipo de misticismo e viva para Cristo. Ele é suficiente.